nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos. Iniciamos nossa segunda edição do IHS News. Com a primeira notícia da pauta, uma notícia empolgante para a fé católica, uma beatificação sem precedentes. A beatificação da família Ulma, uma família que foi um exemplo de coragem e santidade. Foi beatificado no dia 10 de setembro uma família inteira. Trata-se da família Ulma, de origem polonesa. A Santa Missa, celebrada pelo cardeal Marcelo Semeraro, da própria Polônia, é fruto do martírio de toda a família, pois no dia 24 de março de 1944, na Polônia, a família Ulma, composta pelo casal e seus 7 filhos, foi brutalmente exterminada pelos nazistas. Seu crime foi esconder 8 judeus perseguidos em sua casa. Esta corajosa decisão levou-os à morte, mas também à santidade. É a primeira vez que uma família inteira é beatificada. Não há precedente disso na história da Igreja. É a primeira vez que um bebê, que nasceu no meio do martírio de sua mãe, é beatificado. Quando a mãe foi sepultada, ninguém percebeu que ela estava prestes a dar à luz. Só quando os corpos que tinham sido enterrados de forma simples foram exumados dias depois para lhes dar um enterro mais digno, é que descobriram que a cabeça do bebê estava saindo do ventre da mãe. Portanto, nesse momento, um bebê estava começando a nascer. E embora não saibamos seu sexo e nome, ele não havia sido batizado, ao contrário dos seus outros 6 irmãos. Porém, a Igreja crê e considera que ele recebeu o batismo de sangue naquele preciso momento, quando toda a sua família foi martirizada. Portanto, tanto a mãe quanto o bebê são mártires e beatos juntos. Na quarta-feira, dia 13, o Papa abençoou as relíquias da família Ulma junto com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Tanto as relíquias como o quadro seguirão em peregrinação a partir do dia 24 de setembro e irão percorrer todas as dioceses da Polônia para dar continuidade à beatificação e para fazer da família o foco da atenção pastoral de todos. Foi divulgada a lista dos participantes do Sínodo. Apresentada na sala de imprensa da Santa Sé a lista dos nomes que compõem a Assembleia Geral, que se realizará no Vaticano em outubro. São 363 membros com direito a voto. As mulheres são 85, das quais 54 com direito a voto e 2 delas entre as presidentes delegadas. Uma outra novidade é que o número de delegados fraternos de 8 sobe agora então para 12. As Cáritas Internacionais notificam que trabalham para prestar ajuda e apoio imediato às pessoas afetadas pelo terremoto que atingiu o Marrocos e que deixou mais de 2.000 mortos até agora. No seu site internacional, a Cáritas diz que está em comunicação contínua com a Cáritas Marrocos e com a sua sede em outras partes do mundo. Juntos, estão empenhados em fazer avaliações e coordenar uma resposta abrangente nas próximas horas do dia. A responsável pela campanha, Loré Sel, disse que o diretor da Cáritas viajou no dia 10 a Marrakech para poder avaliar com as equipes locais a extensão dos danos, recolher informações mais precisas e assim preparar uma primeira resposta de emergência. A ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, disse em carta aberta à polícia que a oração silenciosa por si só não é ilegal. Nos últimos 12 meses, 3 pessoas foram processadas por rezarem silenciosamente perto de centros da Inglaterra. Em março, o Parlamento britânico aprovou legislação que estabelece zonas de segurança em torno das clínicas de aborto, para que os manifestantes não possam participar em qualquer atividade, incluindo oração, que influencia a decisão de qualquer pessoa de aceder, fornecer ou facilitar a prestação de serviços ao aborto. Os parlamentares não aprovaram uma alteração que protegeria explicitamente a oração silenciosa e as ofertas de apoio caritativo às mulheres
que desejassem informações sobre alternativas ao aborto. Vejamos que o tema do aborto é um tema mundial e global e tem muito interesse escuso em relação ao aborto que nós não conhecemos. O Santo Padre, no dia 11, recebeu no Vaticano os católicos da Igreja Ortodoxa Siro-Malankar da Índia. Representando estava Sua Santidade Baselius Martoma Mateus III. O Papa agradeceu ao Senhor pelos laços criados nas últimas décadas a partir do Concílio Vaticano II, ao qual a Igreja Ortodoxa Siro-Malankar enviou alguns observadores. Disse o Papa, recordando a audiência com o antecessor do atual patriarca, Sua Santidade Baselius Martoma II, o qual recebeu no início do seu pontificado em setembro de 2013. Para o Papa Francisco, as divisões que ocorreram ao longo da história entre os cristãos ocidentais e os orientais são lacerações dolorosas infligidas ao corpo de Cristo, que é a Igreja, e pediu ainda que a contemplação comum do Senhor crucificado e ressuscitado favoreça a cura completa das nossas feridas passadas. O futuro cardeal Victor Manuel Fernandes, que assume em breve o cargo de prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, principal órgão doutrinário da Santa Sé, expressou sua abertura aos debates teológicos, dizendo que eles ajudam a aprofundar a compreensão que a Igreja tem do Evangelho. A verdadeira doutrina só pode ser luz, guia para os nossos passos, um caminho seguro e uma alegria para o coração. Mas é claro que mesmo a Igreja ainda não compreende plenamente toda a riqueza do Evangelho, afirma o futuro cardeal. A Santa Sé divulgou no dia 11 o detalhe do consistório ordinário público de sábado, dia 30 de setembro, no qual o Santo Padre criará 21 novos cardeais. Este evento será dias antes do início do Sínodo da Sinodalidade, o encontro que reunirá bispos e fiéis de todo o mundo em Roma durante todo o mês de outubro. No último dia de setembro, às 10 horas, o Papa Francisco celebrará o consistório na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nesta cerimônia, Francisco criará 18 novos cardeais com direito a voto e 3 novos cardeais com mais de 80 anos, que não terão direito a voto no futuro conclave. Uma estátua de mármore erguida em homenagem a Santo André Quinta-Egon, o primeiro padre mártir da Coreia, foi inaugurada e abençoada num nicho do lado de fora da Basílica de São Pedro no sábado, 16 de setembro. Sua celebração litúrgica é dia 20 de setembro. A iniciativa de criar a estátua é da Conferência Episcopal da Coreia, surgida na conclusão das celebrações do bicentenário do nascimento do santo. Santo André Kim nasceu em 1821, estudou num seminário em Macau e foi ordenado sacerdote em 1845, tornando-se o primeiro padre católico da Coreia. Ele foi perseguido e preso por seus esforços de evangelização e foi morto em 16 de setembro de 1846, aos 25 anos de idade. O Papa João Paulo II canonizou Santo André Quinta-Egon com outros 102 mártires da Coreia, entre os quais 10 missionários franceses, durante a sua visita à Coreia do Sul em 1984. Passando agora para as notícias da América Latina, a advogada e pesquisadora Marta Patrícia Molina acusou o governo da Nicarágua de ter sequestrado o padre Osman José Amador, que pediu orações a Dom Rolando Alvarez, bispo de Matagalpa, preso desde fevereiro. O sacerdote foi sequestrado pela polícia sandinista na noite de sexta-feira, 8 de setembro. Não houve ordem judicial que justificasse sua prisão. Seu paradeiro é desconhecido. Segundo fontes da Diocese de Estelí, descreveram que o sequestro aconteceu por volta das 22 horas, quando um grupo de agentes de choque invadiu o templo católico, onde estava a decorrer uma reunião entre os membros do clero. O padre Amador foi o último diretor das Cáritas Estelí, fechada pelo governo sandinista em março deste ano.
Ainda na Nicarágua, o padre Maurício Valdívia Prado foi impedido de entrar na Nicarágua depois de uma viagem à República Dominicana. O impedimento aconteceu no dia 12 de setembro. O padre Maurício é diretor de uma escola em Manágua. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ex-líder guerrilheiro de esquerda, que soma mais de 30 anos de poder, persegue a Igreja Católica desde o ano 2018, quando bispos e padres apoiaram os protestos contra a condição de vida na Nicarágua. As autoridades migratórias não dão uma explicação legal para esta arbitrariedade. Já é uma prática ou costume que se tornou lei no país. Um padre que sai tem o exílio garantido. O Papa Francisco recebeu no dia 11 de setembro, na Casa Santa Marta, no Vaticano, a nova presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, o CELAM. O novo presidente do CELAM, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, disse que o encontro foi um momento de comunhão da Igreja Latino-Americana e Caribenha com o Santo Padre. Foi um momento muito rico e expressivo, onde pudemos apresentar ao Santo Padre alguns elementos da Assembleia Geral, realizada em maio em Porto Rico. A 39ª Assembleia Geral do CELAM aconteceu de 16 a 19 de maio. Além de Dom Spengler, a nova diretoria tem mandato até 2027. Chegamos ao Brasil e nossas notícias. A advogada Daniela Teixeira, indicada pelo presidente da República para uma das vagas em aberto no Superior Tribunal de Justiça, STJ, realizou uma visita cordial ao secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Ruppers, na tarde de sexta-feira, 8 de setembro. Como católica, a advogada manifestou o desejo de visitar a CNBB e pedir a bênção para, caso seja aprovada em sabatina no Senado, assumir mais esta função no exercício do serviço público na justiça brasileira. O arcebispo de Olinda e Recife e segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, recebeu na última terça-feira, dia 5, o diploma de cidadão pernambucano. Já na Arquidiocese de Natal, depois de 11 anos, Dom Jaime Vieira Rocha concluiu seu munus como arcebispo da Arquidiocese de Natal. Em missa de ação de graças que lotou a Igreja Catedral de Nossa Senhora da Apresentação no sábado, dia 9, o religioso se despediu dos fiéis e fez questão de destacar os sentimentos de gratidão e satisfação pela missão cumprida. Já são 27 anos de vida episcopal de Dom Jaime Vieira Rocha. E a posse do novo arcebispo, Dom João Santos Cardoso, será no dia 7 de outubro de 2023, às 9 horas, na Catedral Metropolitana de Natal. No dia 11 de setembro, padres, artistas, influencers e deputados católicos gravaram um vídeo mobilizando os cristãos e católicos a se posicionar a favor da vida e contra a possível aprovação do aborto pelo Supremo Tribunal Federal. A arguição de descumprimento do preceito fundamental, a DPF 442, que visa a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, está tramitando no STF desde 8 de março de 2017, a pedido do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Sua relatora é a atual presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, que se aposentará no próximo mês. Aqueles que desejam ver o aborto legalizado no Brasil sabem que isso não será feito pela via democrática, diz no vídeo a deputada federal Cristo Nieto, do PL, Rio de Janeiro. No dia 12 de setembro, foi feita uma petição criada pela Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, pedindo aos presidentes das duas casas do Congresso Nacional que barrem a liberação do aborto pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família lembrou aos parlamentares que o ativismo judicial em temas que são responsabilidades do Congresso pode trazer consigo diversos riscos para o sistema político democrático. E quando juízes se envolvem de maneira excessiva na criação ou modificação de leis, eles podem invadir a esfera de atuação do poder legislativo e desequilibrar a separação de poderes. Vereadores do Sudoeste do Paraná
articularam também moções de repúdio à liberação do aborto pelo STF. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ainda neste tema, divulgou uma nota na quinta-feira, 14 de setembro, sobre o pedido de inclusão em pauta da arguição de descumprimento do preceito fundamental ADPF 442 no Supremo Tribunal Federal. No texto, os bispos reafirmam o posicionamento contrário ao pedido feito na ADPF. Jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como fim, reforçam os bispos. Na nota também recordam a posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana desde a sua concepção até sua morte natural, diz um trecho do documento. No estado de São Paulo, na paróquia São José do Jardim Europa, o ex-jogador de futebol Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno, deu um passo significativo em sua vida de fé ao receber o sacramento do batismo no último dia 12, aos 46 anos. Após a cerimônia, Ronaldo contou a sua experiência nas redes sociais, destacando a importância deste momento marcante em sua vida. Hoje é um dia muito especial, fui batizado, diz ele. A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora não tivesse passado ainda pelo batismo. Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus, de um modo novo, mais consciente e mais profundo. A Igreja de Nossa Senhora da Saúde da Arquidiocese de Brasília foi elevada a santuário no último dia 10, pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa. É o 6º santuário da arquidiocese. Dom Paulo disse no início da celebração de elevação desejar um santuário em Brasília onde todos aqueles que sentem a falta da saúde, passam pela experiência da doença, pudessem vir diante dos pés de Maria e pedir o dom da saúde, sentir a presença materna dela como mãe. A paróquia de Marcelino Ramos, na diocese de Erechim, se prepara para 88ª Romaria de Nossa Senhora de Salete, com o tema Com Salete, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Este é o tema escolhido para a Romaria deste ano, que se realizará nos dias 19, 23 e 24 de setembro. O tema Caminhada de Mãos Dadas, com o 3º ano vocacional da Igreja no Brasil e com o ano da missão que os missionários saletinos celebram na província. Este ano completa-se 177 anos da aparição de Nossa Senhora em La Salette às duas crianças, Maximino e Melânia. No que tange à vida litúrgica da Igreja, celebramos no dia 8 de setembro o nascimento da Santa Mãe de Deus. A Virgem Maria foi o meio para a encarnação do Verbo Eterno e para a nossa salvação. Celebramos ainda no dia 12 de setembro a festa do seu Santíssimo Nome. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. No dia 17 de setembro, a celebração de São Belarmino, doutor da Igreja, que preparou um pequeno catecismo de formação cristã e produziu muitas obras teológicas no que tange ao esclarecimento dos erros do protestantismo nascente no século XVI. No próximo dia 21, celebraremos São Mateus Apóstolo e Evangelista. Sobre a liturgia, a CNBB publica que a 3ª edição típica do Missal Romano já está a caminho de várias dioceses do Brasil. Nestes primeiros dias de setembro, as edições da CNBB encaminhou mais de 10.000 exemplares do livro litúrgico para as regiões norte e nordeste do país. Na última semana, o secretário-geral da conferência e presidente da editora, Dom Ricardo, visitou o Parque Gráfico, onde é feita a impressão e acabamento do missal. Ainda sobre este tema, as edições CNBB lançou mais 2 publicações vinculadas à 3ª edição típica do Missal Romano. Orações eucarísticas para a concelebração e o rito da missa celebrada com o povo. De acordo com o diretor-geral das edições CNBB, Monsenhor Jamil Alves de Souza, após o encerramento do processo editorial do Missal Romano, que está sendo enviado às dioceses,
a equipe passou a trabalhar em outras publicações ligadas ao missal. E com esta notícia, encerramos aqui a nossa segunda edição do IHS News. Deus abençoe você e que ao nome de Jesus todo joelho se dobre.